mães, sejam todas bem-vindas ao meu canal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Ingrid, eu tenho a página Mamãe 3 vezes no Facebook. Eu não sei se vocês já conhecem, mas se quiser conhecer, fica à vontade. Bom, a ideia inicial era fazer um vlog diário lá na página, mas acontece que eu acabei não tendo tanto tempo, assim, no início. E como ela cresceu, assim, de uma hora pra outra, eu acabei deixando do jeito que tava, né? Só fiz posts maternos, cards maternos, mas nada com a minha experiência. E aí eu resolvi vir pro YouTube contar um pouco da minha vida materna pra vocês, dividir experiência, porque assim, muita gente que me conhece ficava dando ideias. Ingrid, faz um canal no YouTube, ia ser legal e tudo mais, tal. Aí eu falei, por que não, né? E cá estou eu. Bom, hoje eu vim com a tag 10 coisas que eu aprendi sendo mãe. Bom, são coisas bastante complexas que eu nunca imaginei que eu aprenderia. A primeira delas é que eu posso ser um polvo. Olha que bacana. Sim, um polvo. Sabe por quê? Porque na hora que eu tô mais apertada, mais na correria, surge um braço de eu não sei da onde e eu consigo dar conta de alguma coisa. Coisa que se eu tivesse só um filho eu faria tranquila. Mas assim, como eu tenho 3, então assim, as coisas são muito mais correria. Enquanto eu tô com o bebê no colo, eu tô penteando o cabelo do outro, eu tô, sei lá, varrendo a casa enquanto eu tô com o bebê no colo e por aí vai. E vai surgindo o braço a todo momento e aí eu consigo dar conta, eu faço o maior malabarismo. Óbvio que não é assim todos os dias, às vezes eu priorizo mais uma coisa do que a outra. A segunda coisa que eu tô tentando aprender ainda é andar com os 3 na rua. É muito difícil, não é uma coisa fácil. Assim, 2 deles andam e um não, eu levo no colo, né? E ele tá ficando bastante pesado. E assim, eu não sou de usar canguru toda vez que eu saio, tipo, é raro. Aliás, é mais pra quando eu vou mais pra longe, quando eu vou pra outro bairro e etc. Mas quando eu vou ali no mercadinho, eu preciso ir com os 3, é sabe? Uma coisa que eu sozinha levaria menos de 10 minutos, com os 3 eu levo uns 20, 30 minutos sem brincar. Porque é difícil, tem que ser sabe, uma criança só você tem que redobrar a atenção, imagina com 3, você tem que triplicar, sabe? Você tem que fazer multiplicação com o número que você nem sabia que existia e por aí vai. E assim, é muito complicado porque você tem que segurar na mão de um, tem que dar conta do colo, porque é pesado. E segurar na mão de 2 como? Você tá com um no colo e por aí vai. Tem que, né, dar um jeito. A terceira coisa que eu aprendi é que estudos apontam, os estudos, olha, presta atenção, os estudos apontam que se um filho precisa de você naquela hora, todos os outros em volta vão precisar também. E é uma coisa que eu também tenho que aprender a dar conta. Se o bebê chora e me chama, aí já vê o mais velho e já vê o do meio. Os 3 começam a me chamar, os 3 querem coisas diferentes e fica mãe, 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 mãe. E eu fico assim só, mãe, mãe, mãe. Mãe, 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 ô mãe, ô mãe, mamãe, ô mãe, mãe, o que é? Nada. Né? Porque se você não der atenção, eles vão fazer alguma coisa pra chamar a sua atenção. E nem sempre o que eles fazem pra chamar atenção é uma coisa boa, né? Então, ainda mais o mais velho, porque ele chegou primeiro, daí quando ele achou que tava sendo o exclusivo, aí chegou o segundo, aí quando eu achei que tava tudo certo, aí de surpresa veio o terceiro, e aí tem que dar atenção pros 3. Bom, a quarta, a gente acha força de onde a gente nunca imaginou que teria. Por que eu falo isso assim? Porque assim, antes, quando eu pensava em desistir de alguma coisa na minha vida, quando eu não tinha filhos, eu falava assim, deixa pra lá, outro dia eu tento. Quer saber? Não é tão importante assim. Hoje não. Hoje é uma coisa bastante significativa pra mim. Então, assim, às vezes eu tô bastante triste, às vezes eu tô bastante chateada porque algo não vai bem na minha vida. E quando eu começo a pensar em desistir, eu olho pra um, olho pra outro, olho pro outro. E ali eu vejo 3 motivos
que eu, assim, sabe, que parece que tá gritando na minha cara, por favor, não desiste, vai lá, dá a cara pra bater, tenta, sabe, dá um jeito, você consegue. E eu creio que com você, com tantos filhos ou apenas com um, você também tem esse pensamento, porque a gente quando vira mãe, a gente não imagina que consegue ser tão forte. Eu não imaginaria que eu conseguiria ficar a noite sem dormir. Quando o terceiro filho veio, e foi um dos pós-parto mais difíceis que eu tive na minha vida. E eu fiquei 3 dias sem dormir, porque ele chorava muito, dava muito trabalho. E eu tinha que dar atenção para os outros dois, porque eles estavam bastante sensibilizados, estavam sensíveis, porque o bebê chegou e todo mundo que chega em casa quer só dar atenção pro bebê e por aí vai. E não é uma coisa legal, né? Você que vai visitar um bebê e tem outra criança na casa, você tem que dar atenção primeiro para a criança que tá lá, porque a criança que tá lá chegou primeiro. Independente se você foi visitar o neném ou não, né? O meu filho do meio, Cauã, ele tem 4 anos. Ele acabou de fazer 4 anos, mas quando o Brian nasceu, ele tinha 3. E foi bastante difícil pra ele teve febre, faltou bastante na escola. O mais velho, não. O mais velho, ele já dava mais conta, né? Mas só que assim, ele ficou bastante sensível também. Então aí eu descobri que era forte mesmo. Uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida, um pós-parto tão difícil quanto esse. Aí eu descobri o quanto eu era forte. E eu acredito que toda mãe sempre encontra a sua força e depois para pra pensar e fala, gente, eu não era tão forte assim. Nossa, nem me reconheço mais. Bom, a quinta coisa que eu aprendi quando eu tive os meus filhos foi como que eu vou separar a briga deles. Então, assim, eles brigam bastante, tá? Não vou mentir pra vocês, todo irmão briga, né? Eu mesmo, nossa, eu caía nos tapas com meus irmãos. Mas assim, eu sendo mãe é uma perspectiva totalmente diferente de quando eu era apenas uma irmã, né? Só que assim, agora eu tenho que ter muita paciência pra poder tirar eles do meio da briga, porque assim, eles aprenderam esse negócio de, você não gosta de mim, porque você só gosta de fulano, porque você só gosta dele. E assim, eu não quero que isso aconteça, né? Então assim, sempre quando os dois brigam, eu procuro equilibrar a bronca dos dois, porque eu não quero que eles fiquem pensando que eu tô dando razão pra um e não tô dando razão pra outro, sendo que na maioria das vezes as brigas se iniciam longe da minha vista, longe da vista do pai. Então, assim, não posso dar razão, né? Mesmo que esteja perto, mesmo que eu vi quem começou, eu procuro, sabe, dar uma equilibrada ali pra não ficar um mal comigo ou um mal com o pai dele. É uma coisa que não dá pra acontecer, né? Eles são muito pequenos pra entender. Se adulto já não entende, imagina quando criança, né? Então, separar a briga dos dois é barra pesada, viu? Imagina quando o terceiro começar a brigar, né? Porque assim, sempre vai ter um querendo saber quem é o filho mais, o favorito, o preferido, e né? Mas a gente vai chegar lá. Bom, a sexta coisa que eu aprendi é se existe isso do filho favorito, se existe o filho preferido, se existe um filho que eu ame mais. Eu não posso dizer que eu ame mais, eu amo menos um deles, mas sempre tem um que a gente cuida mais, sempre tem um que a gente dá mais atenção, mas não porque a gente quer. É mais pela criança mesmo, porque é mais da criança mesmo. Sempre tem uma criança mais carente, sempre tem um mais desapegado, sempre tem um que quer mais atenção, sempre tem um que não, que quer dar um dia independente, por aí vai, né? Bom, pelo menos os meus dois, os mais velhos, eles são mais, assim, na deles, né? Antes rolava bastante confusão por conta disso. Só que o engraçado dessa história é que o Júnior, ele nasceu primeiro. O Cauã, ele nasceu depois. E o Cauã, quando ele começou a crescer, ele começou a ter ciúmes do Júnior, que veio primeiro. Então, se eu pegava o Júnior no colo, o Cauã chorava. Se eu brincava com o Júnior, o Cauã chorava. Era maior briga, os dois caíam no tapa.
E assim, mas de ter esse negócio de preferência eu não tenho, eu não consigo ter, eu não sei se alguma mãe tem. Não consigo, assim, assimilar na minha cabeça se esse negócio de fato existe. Porque eu não consigo mesmo. Eu não tenho. É, assim, é aquele negócio, né? No momento eu tô dando atenção redobrada no Brian, né? Porque ele só tem 10 meses, precisa de mais cuidado. E ele, por ser novinho e tá aprendendo bastante coisa agora, eu tenho que dar atenção pra ele, né? Só que eu também não posso deixar de dar atenção pros outros dois. Foi aquilo que eu falei no começo do vídeo. E assim, é difícil? É. Mas como eu falei também, não tem esse negócio de mãe preferir um filho, mãe amar mais o outro e, né? Pelo menos comigo não. Se existe isso com vocês, conta aí a experiência porque eu quero saber, né? Porque comigo mesmo isso não acontece. A sétima coisa, na verdade, que eu aprendi é que mães se sentem sim bastante culpadas o tempo todo. Se o filho engasga, a gente pensa que é, ai meu Deus, eu não dei tanta atenção, ai meu Deus do céu, o que foi que eu fiz, ai não sei o quê. Se o filho cai, ai meu Deus do céu, eu sou uma péssima mãe, deixei meu filho cair, principalmente quando é o primeiro filho. Eu era muito assim com o primeiro filho. O segundo filho eu já entendia mais, né? Porque já tinha acontecido muita coisa com o primeiro, e aí acontece com o segundo, vai acontecer com o terceiro, e você já tá um pouco mais preparada. Mas uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês, esse negócio de culpa nunca acaba. Nunca. Você tá preparada para aquilo, mas nunca vai acabar. Você vai se sentir culpada o tempo todo. Eu, qualquer coisinha, meu Deus, eu me sinto culpada. Dia desse, meu filho foi dormir, o mais velho foi dormir sem jantar. E eu não tinha lembrado que ele não tinha jantado e foi dormir. Só que ele tava cansado, tinha chegado da escola. E na minha cabeça, né, às vezes eu posso não demonstrar pra quem convive comigo. Mas na minha cabeça tava assim, meu Deus, eu sou uma péssima mãe, meu filho foi dormir sem jantar. Eu tava quase chorando. Então, assim, nunca acaba. Culpa de mãe nunca acaba. E nunca é nossa culpa. Então, é uma coisa muito complicada, muito complexa de entender, tá? Vamos lá. A oitava coisa que eu aprendi depois que tive filhos foi que só sendo mãe pra entender as noites mal dormidas. Eu tenho certeza que você já ouviu sua mãe falar assim, um dia você vai dar valor por todas as noites mal dormidas que eu tive com você. E ela estava certa. A minha mãe falava muitas vezes pra mim e eu nunca entendia. Mas depois que eu tive os meus filhos, eu comecei a enxergar as coisas do jeito dela, sabe? Ficar sem dormir é uma coisa que você não cogita tão facilmente. Assim, se falar assim, ai... fica sem dormir, não sei o que, você fala, pra quê? Dormir é muito bom e tal, mas quando você tem seu filho, é filho que fica doente, é o dente querendo nascer, é febre, você não consegue dormir enquanto a febre não baixa, e mesmo que a febre baixa, você ainda fica se sentindo preocupada, aí não prega o olho a noite inteira. Seu filho vai pra escola, você, assim, de ansiedade você não consegue dormir, tá? Antes do primeiro dia de escola. E aí, assim, comigo pelo menos, o meu filho mais velho, ele é muito apegado na avó dele, né? Minha mãe. E era bastante na minha sogra que faleceu, mas enfim. E ele ia muito pra casa delas. Quando ele não tava na casa de uma, ele tava na casa de outra. E ele sempre dormia com uma delas, em determinado dia e tudo mais. E mesmo que eu sabia que ele estava em segurança, eu chorava, eu não dormia, eu não comia, eu não saía do celular esperando alguma notícia. E poxa, olha como que mãe é. A mãe sabe que a avó cuida muito bem. A mãe sabe que a avó tem cuidado redobrado depois que vira avó. E mesmo assim a gente não consegue ficar em paz, se sentir em paz. Então, assim, faz parte da noite mal dormida da mãe, né? E além de o filho ficar doente, como eu citei antes, como até o dente mesmo tá querendo nascer, cólica do bebê, quando o bebê é bem novinho. E aí você fica pensando, caramba, mano, como que eu ia imaginar
que eu ia ficar noites e noites sem dormir, né? Porque assim, na gravidez você pensa, poxa, eu tô dormindo bastante, né? E vai resolver alguma coisa depois que o neném nascer. Só que não. Mas enfim. A nona coisa que eu aprendi depois que eu tive filhos foi que a gente nunca tá só. Nem quando a gente quer ir no banheiro. Você pode ter certeza, você pensar em ir no banheiro, você olha pra trás, tem um filho atrás de você. Quando você tem 3 filhos. Quando você tem 3 filhos é assim, ó. Um você coloca ou no berço, ou no andador, ou você deixa um tomando conta do outro. E quando você vai no banheiro, você sentou ali, você vai achar que vai ficar 1 minuto de paz. Quando você olha pra frente, tá toda a plateia ali, só olhando pra sua cara. Não importa o que você tá fazendo, tá todo mundo junto e misturado toda hora, o tempo todo. Você tá cozinhando, olha pro chão, tem um do lado da sua perna. Você tá fazendo qualquer coisa, tem um lá na porta da cozinha te olhando. Não importa o que você tá fazendo, você tá lavando roupa, você tá deitada na sua cama, você tá fazendo qualquer coisa, você não tá sozinha nunca. Isso é bom, isso é muito bom. Mas às vezes a gente só quer 1 minutinho pra gente, né? Um pouco difícil. E a 10ª coisa, 10ª e última coisa, e não menos importante, é um questionamento que eu vejo muito, que eu não entendia quando eu não tinha filhos. Que muitas mães falavam assim, coração de mãe é grande, cabe todo mundo. Aí eu pensava, até parece, será que é isso, não sei o que, não sei o que. Hoje eu vejo o quanto é grande. Eu não imaginava que depois do primeiro filho eu iria querer ter o segundo, o terceiro. Porque eu sempre falei que queria ter muitos filhos, né? Mas assim, é bastante difícil e às vezes a gente acaba desistindo. Eu acho que Deus levou isso muito a sério e tá me dando um a cada ano, né? Mas enfim, realmente o coração de mãe é bastante grande. Quando você acha que pode amar só aquele filho que tá ali com você, você vê que não, assim que você engravida, você já começa a amar aquele ali também. E depois que nasce, o amor parece que multiplica, cresce, explode. E aí você percebe o quanto que coração de mãe é grande, o quanto você pode amar, o quanto você pode multiplicar esse amor, né? Não só pelos seus filhos, mas, sabe, é uma coisa muito difícil de eu te explicar. E assim, a única coisa que eu posso falar pra você é tenha filhos. Pra você entender tudo que eu tô falando, tenha filhos. É a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Pelo menos na minha foi. E é isso, pessoal. Eu não sei se vocês gostaram ou se vocês não gostaram, mas fica a critério de vocês. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar. Marca um amigo pra ver aqui no YouTube os meus vídeos, né? Porque eu sou nova e aí vai que eu conquisto o coração de vocês. Mas se vocês querem conhecer um pouco mais sobre mim, é só me acompanhar aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Eu tô no Instagram, no Facebook, além daqui do YouTube, eu também tô no Twitter. E é isso. É só seguir e quem sabe a gente pode crescer junto, né? Tchau, pessoal. Obrigada.